o assunto racismo é um assunto muito complexo da gente entrar, porque ele precisa de um background bem grande, de um pano de fundo. Tinha muitas pessoas para conversar. E eu, mesmo tendo 4 horas de podcast, nem todas as perguntas foram respondidas. E imagina falar uma coisa que ela é conversada há décadas, Complexa, né? E tentar falar isso numa live Mas só. assim, ó, acho que vou usar um exemplo aqui que vale. A maioria das pessoas que falam sobre o racismo, elas cometem uma injustiça. Eu vou cometer uma aqui agora para dar um exemplo. Por exemplo, depressão é frescura? Não. Não? Não. Depressão não é frescura. Não. É uma doença. É uma doença. É uma doença recente, certo? Mas, por moderna. exemplo, deixa eu dar um exemplo. A Rafa perdeu um ente querido. Você, na mesma época, também perde um ente querido. Aí o que acontece? A Rafa consegue superar. Ela sofreu o luto, mas ela superou aquilo, ela foi para a vida, viveu a vida, conseguiu superar e continuar a vida dela. Você desenvolveu um quadro depressivo. A maneira que lidou, né? Entende? Aí a partir da Rafa, eu digo assim, Gabriel, frescura, cara. Porque a Rafa também perdeu um ente querido e conseguiu superar isso tudo. Então, qual é a injustiça? É a avaliação de um quadro muito amplo a partir da experiência pessoal da Rafa. Então, todo mundo que fala do racismo, trata o racismo de que maneira? Ela pega alguém que tenha vencido uma ofensa racial. E fala, todo mundo tem que vencer da mesma forma. Exatamente. Você entende? E não é o caso. Não é o caso. Então, as pessoas, até negros no Brasil, que são da direita, né, candidatos aí agora, que falam a partir disso, cometem a injustiça. Pô, eu venci, cara. Graças a Deus, moro bem pra caramba, vivo bem, sabe? Tenho uma família maravilhosa, tem gente que me ama, entendeu? Consigo sentar em mesas como essa, em outras mesas que eu tô por aí sentando, mas a minha experiência pessoal seria egoísmo se eu julgasse todo mundo a partir dela. E falar que não existe. Porque assim como o quadro depressivo é desenvolvido a partir de decepções e traumas que a pessoa vive, e isso varia de pessoa para pessoa, uma vai lidar com trauma de um jeito, outra vai lidar, o racismo também tem esse pressuposto. Agora, eu acho que a grande questão é identificar o racismo. Por exemplo, talvez o ponto alto foi o presidente me chamar de escurinho, né? Que eu sei que é isso que vocês querem perguntar. Não, vamos falar de tudo. Virou notícia no lugar todo. Mas eu acho que, assim, as pessoas que lutam essa luta, elas precisam entender o seguinte: o racista, ele nunca vai querer se aproximar de você. Ele vai querer sempre produzir algum tipo de ofensa que vai afastar você ainda mais dele. Entende? Sim. Eu não percebi isso no presidente. Então eu faço uma exegese da vida de um cara que tem 67 anos, crescido num quartel e que não queria me afastar dele. Talvez o jeito que ele falou e tudo mais. Mas assim, se a gente for ficar nessa hipersensibilidade acerca dos termos, a gente não vai conseguir produzir consciência nas pessoas. A gente vai ficar brigando e reagindo o tempo inteiro aos termos. Muito bom. Entende? Então, assim, a gente não vai conseguir produzir conscientização. Porque é fato que a gente reproduz coisas que são inerentes a nós. Sim. Entende? A iniquidade, como eu falo disso dentro de uma perspectiva muito mais teológica, o pecado é uma prática singular. Iniquidade é uma prática plural. É quando um pecado é regulamentado. Iniquidade vem da palavra hebraica avon, o sentimento por trás do pecado. A mesma palavra para o cosmético, né? Mas não se sinta culpado se você usa Avon. Usa Avon e fica tranquilo. Se você vende Avon, fica tranquilo. Ou você não é pecador, né? Então, o que é iniquidade? Iniquidade é aquilo que se torna parte de uma cultura. Então, quando a gente encara a violência contra a mulher, por exemplo, no Sudão do Sul, em 2017... É cultural. 2017, a iniquidade, a regulamentação da violência contra a mulher. No Sudão do Sul, em 2017, o governo liberou estupro como forma de pagamento aos soldados. Meu Deus, cara. Caraca. Entendeu? Então, assim, o cara trabalha, aí ele tem que receber o mês do salário dele. Existe uma cota de mulheres que ele pode estuprar. Meu Deus, cara. Aí você fala, é um pecado quando é feito por uma pessoa. É uma iniquidade quando se torna uma prática coletiva. E, consequentemente, aquilo é parte de uma cultura. Aí, a oração que Davi faz,
em pecado me concebeu a minha mãe, em iniquidade. O que Davi estava falando? Davi estava denunciando uma prática cultural. Ele não estava meramente falando que a mãe dele estava numa prática de pecado singular. Ele estava falando, não, a minha cultura precisa ser afetada pela graça de Deus. Entende? Então, assim, o racismo lá atrás era um pecado. Mas, consequentemente, ele se tornou uma iniquidade. E, consequentemente, isso vazou para a cultura. Então, a gente tem uma cultura que reproduz racismo. Por exemplo, como é que você explica? A minha filha, quando ela tinha 3 anos de idade, a minha esposa pegou ela cortando os cachinhos do cabelo. Nossa. Aí a minha esposa Josi perguntou assim, por que você está fazendo isso, Bebel? Isabel, o nome dela. Por que você está fazendo isso, Bebel? Mãe, eu quero ser princesa. Princesa não tem o cabelo como o meu. Nossa. Pô, ninguém falou isso para ela. Mas a eugenia de Galton, o padrão de beleza, a supremacia ariana, foi uma coisa que vazou para todos os lugares. Entendeu? A gente tem resposta aí de grandes comunicadores, agora viralizou, né? De um vídeo onde uma garotinha com cabelo black diz assim, você cantora. E um dos maiores comunicadores da televisão brasileira fala, mas com esse cabelo? Ah, sim, sim. Você entende? Então, assim, isso... Não sei se você viu que agora vai sair o filme da Ariel, né? Pequena Sereia. Da Ariel? É, Ariel. Pequena Sereia. E ela é feita por uma mulher negra. É uma inversão de padrão de beleza, entende? E a galera saiu matando, que a galera que não entende representatividade e tal. A galera já é interessante, por quê? Porque durante muito tempo, tipo assim, pô, até os filmes de Jesus, quando a gente assiste Jesus, os caras são loiros do olho azul, mano. Não tem um personagem palestino ali. É por isso que The Chosen é bom. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque, por exemplo, assim, o racismo em si, ele não é a depreciação de raças. Ele é a supremacia, ele é a supervalorização de uma raça. Entende? A raça pura, a raça perfeita, a supremacia ariana, que é uma filosofia diabólica, desgraçada. Sim. Daí a gente tem holocausto, daí a gente tem apartheid, daí a gente tem tantas outras mazelas sociais. Sim. Então, assim... Agora, um racista, ele nunca vai querer aproximar você, incluir você. Ele sempre vai querer depreciar você. Por que eu estou falando todo esse contexto cultural? Porque essa consciência, ela vai vir em doses homeopáticas. Então, por exemplo, quando uma pessoa me chama de escurinho e eu não percebo nenhum tipo de maldade nela ao me chamar disso, pelo contrário, ela está sendo, tipo assim, dentro do bojo dela, dentro da formação dela... É assim que vai ela entende, ela se comunica daquela forma. Agora, quando eu percebo que uma pessoa está sendo racista, quando ela fala assim, deixa esse escurinho aí. Ou seja, ela está se afastando. Agora, quando uma pessoa vem e fala assim, ai, meu neguinho favorito, ela está se aproximando. outra coisa. Entende? Então, a hipersensibilidade e fragilidade com uma cultura que já foi afetada não contribui com a luta. E tem a galera que quer roubar a narrativa. Exato. Foi até a questão da notícia que saiu com das você. notícias. Agora, olha só como as notícias e os noticiários são muito mais racistas do que a fala do presidente. Porque a fala do presidente é uma fala oriunda de uma cultura em que ele foi formado, certo? Errada ou certa, para mim não foi. Eu estava ali. Pra você, então. Porque o sentimento era um sentimento de aproximação. E não de apartheid.